E agora a gente convida a Eni Salazar, analista ambiental de ICMBio e gestora da área IPDB-FF. E ela vai trazer o tema área IPDB-FF no contexto do Distrito Agropecuário da SUFRAMA, iniciativas para proteger a integridade da unidade de conservação frente ao atual cenário de ocupação do Distrito Agropecuário da SUFRAMA. Vou te dar um microfone aqui. Bom dia a todos. Ele já me apresentou, né? Eu sou Eni Salazar e eu trabalho no ICMBio e atualmente eu sou chefe da área IPDB-FF. Então, também já foi apresentado, eu vou falar um pouquinho da área IPDB-FF no contexto do Distrito Agropecuário da SUFRAMA e as iniciativas para proteger a integridade da unidade, né, frente ao atual cenário de ocupação dessa região. Próximo. Mas, antes de falar, eu só vou dar uma introdução, porque ARIE é uma categoria muito pouco conhecida, né? Então, vou falar um pouquinho sobre essa categoria de unidade de conservação. O que diferencia uma ARIE de outras unidades? Principalmente o tamanho. Ela, geralmente, é uma área, de regra, ela é uma área de pequena extensão. Ela pode ou não ter uma ocupação humana. Quando ocorre, essa ocupação é bem pouca, né? São áreas que apresentam características naturais singulares ou abrigam exemplares raros da biota regional. Próximo. O objetivo de ARIE é manter esses ecossistemas naturais de importância regional local, que são áreas pequenas, né? E regular o uso admissível dessas áreas, compatibilizando com os objetivos da conservação da natureza. Próximo. Então, a área IPDB-FF, ela foi criada por um decreto presidencial em 1985. Quando ela foi criada, ela já foi determinada que ela seria gerida, na época era SEMA, né? SEMA, INPA e WWF. Com as mudanças, né, de criação do IBAMA, depois ela passou para o IBAMA e depois passou para o ICMBio, que atualmente é quem cuida das unidades de conservação federal. Então, essa unidade de conservação, ela está dentro da categoria de uso sustentável. Nós temos duas, né, que é de proteção integral, e temos essa que é de uso sustentável, que é mais flexível. Ela está dentro dessa categoria. Próximo. Ela está localizada, na maior parte, no município de Rio Preto da Eva, em alguns fragmentos dos 4 que estão na fazenda de Mona, no município de Manaus. Próximo. E ela está localizada dentro do Distrito Agropecuário da SUFRAMA. Tá? Próximo. O tamanho, ela deu uma reduzida. A gente fez um reajuste o shapefile estava deslocado, né? Nós ajustamos esse. No decreto original, ela é um pouco maior. Ela é 3.280 ou 280. Ela deu uma reduzida para estar 3.180 hectares. E ela é composta por 23 polígonos florestais. E aqui está a descrição do tamanho de cada um. Próximo. Então, para falar um pouquinho do que a gente faz dentro do ICMBio, como unidade de conservação, a gente trabalha com algumas atividades. Uma atividade muito forte dentro do ICMBio é a proteção. Tá? Então, a gente faz bastante fiscalização e monitoramento. Tá? Além da fiscalização, a gente também trabalha com o Sistema de Autorização de Informação e Biodiversidade, que é o SISBio, que todo mundo, quando vai fazer pesquisa dentro da ARIE, né, faz a solicitação e somos nós, né, a maioria das vezes eu que dou essa autorização. A unidade ela tem conselho consultivo, a ARIE
possui um conselho consultivo, da qual a SUFRAMA faz parte. Nós temos 9 instituições que compõem esse conselho consultivo. Temos o ICMBio, né, que preside, o INPA, o IBAMA, temos as secretarias municipal, né, de Manaus, de Rio Preto da Eva e do estado daqui do Amazonas. Temos a ALFA, a Embrapa, que mais? Deixa eu tentar lembrar. Bom, são 9. E a SUFRAMA, já falei, né? Mas são 9 instituições. Então, o Conselho andou um pouquinho parado por causa da pandemia, mas a gente já retornou com ele o ano passado, para aprovação do plano de manejo, e nós vamos retomar em breve. Em breve, que eu falo, é muito breve, pode ser esse mês ou mês que vem, tá? Quando for publicado o nosso plano de manejo, que já está só em fase de publicação no Diário Oficial da União. Temos também, dentro do ICMBio, uma coisa bem forte, que eu acho muito legal, que é o voluntariado, que a gente também trabalha com voluntariado, mas assim, a gente está focando mais na área de pesquisa, mas a gente vai focar em outras áreas também. E eu estou até pensando nisso, fazer um trabalho legal com o município lá de Rio Preto da Eva, nessa área de voluntariado também. Educação ambiental, eu botei em vermelho porque a gente já fez no passado e ela está um pouco parada, mas a gente vai retomar. E o Monitora, a gente espera, né, Jansen, que a gente comece em breve. A gente vai fazer a capacitação e a gente já vai começar com o programa lá dos Igarapés. Próximo. Então, como é que a gente vem enfrentando a nossa saga ali dos problemas ali no distrito com relação à proteção da unidade de conservação? Inicialmente, logo quando eu cheguei na unidade, a gente tinha a maioria dos problemas, a maior parte, era com a caça esportiva. Mas não é essa caça de subsistência, né, como a gente tem das outras unidades de conservação. O que a gente observava era que a maior parte da caça ali era de pessoas daqui de Manaus, que iam caçar por esporte ali naquela região das F3 e de outras F, mas eu vou me reter só nas F3, né? Então a gente pegava muito toco, muita espingarda, e o toco é um pouco perigoso. Você está andando lá, você não enxerga, né? Aqui dá um tiro na sua perna, na sua coxa, é um problema muito sério. Próximo. Com o passar do tempo, a gente foi observando que começou um processo de invasões. O primeiro que eu observei foi em 2013, nas F3. Houve todo um loteamentozinho ali, muitas casas e terreninhos ali com plaquinhas foram colocadas. Além dos desmatamentos, a gente observa muita queimada, né, e essa invasão com a grilagem de terra. Essa foto aqui, ela mostra, uma estrada ilegal, tá, que fica próximo à ZF4, que vai ligando, isso fica no município de Manaus, que está ligando lá próximo ao fragmento lá da fazenda de Mona. Só para relembrar que essa aqui, em 2013, a gente teve essa área aqui, esse trecho aqui todinho, ele estava todo loteadinho aqui. Isso aqui foi próximo à fazenda Porto Alegre, lá dos fragmentos da Porto Alegre. E os invasores chegavam lá dentro da unidade, chegavam a ocupar o acampamento, tá, da unidade de conservação. Próximo. Então, a gente ia lá, isso aqui é quase nada do que tinha de plaquinha lá. A gente ia lá, retirava, e aí voltava, o pessoal botava a plaquinha de novo, mas a gente realizou um trabalho em parceria com o IBAMA,
com a Polícia Ambiental e com a Polícia Federal, e a gente conseguiu parar aquele loteamento, e ele não avançou. Ele só foram colocadas as placas, não houve um desmatamento, porque a ação foi muito rápida, e a Polícia Federal foi muito eficiente nessa ajuda. A gente conta muito com os nossos parceiros, né? Agora, esse lá próximo da Dimona, ele foi um pouco diferente, porque a gente não detectou muito rápido esse ramal ilegal, tá? Eu recebi um aviso do INPE, né, e do ICMBio sobre um desmatamento próximo da unidade, e a gente tentou localizar o desmatamento, mas a gente foi pelo fragmento e tentamos localizar andando, mas a gente não conseguiu. E não tinha ideia, nós não tínhamos ideia que existia um ramal. A gente achava que era só um desmatamento, que não era uma estrada. Isso a gente conseguiu localizar já depois. Próximo. E aí, esse aqui, você pode observar, aqui é o buffer dos 3 quilômetros aqui da Arie, né? E aqui, bem clarinho, não sei se vocês percebem, os limites da fazenda de Mona. Então, o desmatamento chega bem pertinho de lá. Próximo. Então, aqui a gente tem uma vista geral da estrada ilegal, né? E das ocupações irregulares que tem lá nesse ramal ilegal. Então, a gente sempre para lá e o que a gente observa? O perfil das pessoas. Não são agricultores. A maioria não é agricultor, são funcionários públicos ou pessoas que são cooptadas em bairros, principalmente do Jorge Teixeira. Eles são convidados, né, para escolherem lá com o Ismael, né? O Ismael vai lá, escolhe os lotes e ele que define qual lote você vai ficar. Então, a gente já observou também que já tem locais aqui nessa estrada que a gente já está na 3ª geração de ocupantes. Você sai um ocupante, ele diz que não vende, ele fala em pagamento por benfeitoria. Não é, né? Porque o que caracteriza a venda, mas isso ele fala na frente da Polícia Federal, né? Que não é vendido, mas é pago a benfeitoria, né? Então, quando essas pessoas fizeram aquela estrada ilegal, elas não tiveram nenhum cuidado com as APPs. Isso aqui é um igarapé totalmente assoreado. Então, a gente observa isso ao longo de toda a estrada. São vários igarapés que foram feitas barragens, e igarapés com bastante água, que hoje está tudo assoreado, muito seco já atualmente. Então, é um problema muito sério a destruição do recurso hídrico de lá. Até para eles mesmos estão se prejudicando, né? Próximo. Outra coisa que a gente observa é que, apesar de ser uma estrada ilegal, você vê uma infraestrutura, né? Você vê postes de energia elétrica. Então, você vai lá com um morador e você pergunta, como é que esse poste chegou aqui? E ele simplesmente diz, eu não sei. Quando isso chegou aqui? Ele fala, eu não sei. Ele nem sabe, né? É uma coisa muito incrível, que o poste chegou lá sem ninguém, né? Muito estranho. Próximo, por favor. E que eu fiquei mais admirada ainda com relação a essa estrada ilegal. No dia que nós fomos, nós estávamos com a Polícia Federal, que tratou da prefeitura, estava fazendo a manutenção dessa estrada ilegal. Tá? Aí, assim, como é que o poder público, né, trabalha em cima de uma coisa ilegal? Então,
Eu não quero, eu fico até nervosa, eu fico assim, muito chateada com essas coisas. Próximo, por favor. Aí aqui é lá na estrada, da onde o trator... Nesse dia, eu acho que no dia anterior, e eles finalizaram, no dia que a gente chegou lá, eles tinham acabado de sair lá dessa estrada ilegal. E aí eu tirei uma foto aqui da área que ele fez a retirada do solo para colocar lá na estrada ilegal, para reformar. Próximo. Aqui eu vou só mostrar uma série temporal, né, do Landsat de 1985 a 2022. Aí eu só queria que vocês observassem aqui essa estrada ilegal, como é que ela foi surgindo, tá? Essa aqui. Bom, só para finalizar, esses são os maiores desafios que a gente vem enfrentando, essa parte dessas pressões, né, da população chegando lá na unidade, porque não é só chegar, não é só ter a população irregular, né, chegando lá, e eles entram nos experimentos, e isso é muito ruim para a gente. A gente quer segurança, então você não sabe que tipo de pessoas estão morando ali, porque é diferente da gente ter uma parceria com o dono da fazenda, que nos recebe bem, que a gente sabe, conhece os trabalhadores, que a gente tem uma relação, essa é uma parceria. No caso dos grileiros, você nem conhece, você nem sabe a índole que eles têm. Então, eles adentram e a gente se sente um pouco inseguro com relação a isso. Então, aqui, os nossos parceiros, a gente trabalha com a SUFRAMA. A SUFRAMA não tem poder de polícia. Quando a gente vai, a gente sempre convida o pessoal da SUFRAMA, temos ali uns colegas da SUFRAMA. Trabalhamos com o pessoal do Estado. Para quem não sabe, essa parte de Manaus está sobreposta a uma APA do Estado. E a gente também faz dá apoio para o pessoal da Flona do Rio Urubu, que fica na parte norte dali dos fragmentos da Porto Alegre, porque o que afeta a Flona vai nos afetar, e o que nos afeta vai afetar a Flona. Então, por isso que a gente conta com os parceiros também. Obrigada, gente.